Panorama do Seguro. Hoje vamos falar de transformações no mercado de seguros e também nas pessoas. Fique conosco. Panorama do Seguro. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Paulo Alexandre e conosco está Francisco Galiza, que é consultor econômico do Sindiceg SP. E hoje iremos falar sobre as transformações no mercado de seguros e também nas pessoas. Tudo bom, Galiza? Como você está? Tudo bem, Paulo. Prazer estar aqui com você. Galiza, você trouxe um gráfico para falar de transformações, certo? Isso, Paulo. A gente vive, Paulo, quando comparado à história, um curto período de tempo, 30, 40 anos, vida profissional, né? 50 anos, dependendo do caso, né? E mais do que isso, a nossa memória é curta. A gente esquece, a gente pode até brincar, muitas vezes, o que a gente almoçou semana passada, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque quando você avalia a coisa num sentido histórico, de um prazo um pouco mais longo, você não capta as transformações que estão acontecendo. Isso vale tanto como transformações econômicas, como em outros setores também. Dito isso, preparou um gráfico. Esse gráfico vai desde 2010 até 2020. O que esse gráfico está dizendo? Tá? Ele mostra a proporção da receita do seguro de auto sem o DPVAT em relação à receita do seguro de pessoas. Então, por exemplo, em 2010, a receita do seguro de auto ela era 1,3, ou seja, 30% acima da receita do seguro de pessoas. E essa trajetória foi caindo. E em 2020, o número inverteu. A receita de seguro de auto já é 30% abaixo do receita de seguro de pessoas. Né? O que esse gráfico diz, Paulo? Ele diz, sobretudo, o crescimento relativo do seguro de pessoas. Foi um ramo que teve um crescimento muito bom e que superou, muitas vezes, a receita de seguro de auto, que às vezes teve um ano ruim, às vezes teve um ano bom. E aí mostra como o mercado mexeu, né? Como o mercado, nesses 10 anos, modificou. Como a gente vive o dia a dia, né? Você muitas vezes não capta essa transformação. E esse gráfico mostra uma transformação no mercado de seguros, quer dizer, uma transformação no perfil de ramos de seguros que são operados no Brasil. É bem interessante esse gráfico que nos dá essa visão um pouco mais ampla e mais longa, digamos assim, né? O curioso, Galiza, é que o seguro de automóvel, na média desses anos, ele cresceu. Em alguns anos ele decaiu, sem dúvida ele decaiu um pouco, mas na média o seguro de automóvel cresceu. O ponto é que o seguro de pessoas cresceu mais do que o seguro de automóvel, não é isso? Isso, Paulo, exatamente isso. Galiza, e sobre as transformações nas pessoas? Paulo, esse é um comentário que eu queria fazer há muito tempo, né? Mas eu sempre fiquei em dúvida, né? Afinal, a minha obrigação, a nossa obrigação, é fazer comentários e analisar aspectos relativos ao setor de seguros, né? Sobretudo os ligados à economia, estratégia, né? Trabalhos nacionais, trabalhos internacionais, né? E falar de virtudes e de filosofia indiana, que é o que eu vou fazer agora, foge naturalmente à editoria do texto. Mas eu pensei bastante, e o que acontece? A gente vive, né, tanto nesse ano quanto no ano anterior, momentos atípicos, bem atípicos, né, e que demandam muitas vezes abordagens também atípicas. Né? Então, hoje eu vou me permitir fazer uma exceção. E por que isso? Porque eu acredito, Paulo, que o equilíbrio emocional das pessoas é fundamental. Isso acarreta consequências diretas na sua atuação profissional. Né? Sem equilíbrio emocional, não há um bom profissional. Isso vale para todos, inclusive para as pessoas que trabalham no setor de seguros. Né? Visto isso, Paulo, essa introdução, segundo a filosofia indiana, tá? Ele chama o Shat Sampat, né? São as seis virtudes, né? O termo é em sânscrito, né? E que é a língua indiana antiga, né? Que contribuem para a grandeza do caráter, para o equilíbrio da pessoa, né? Para a transformação da pessoa. Quem desejar a fonte desse material, está aí o QR Code, né? Com o link de onde esse material foi tirado.
E eu preparei esse material, preparei numa tabela, tá, que vocês estão vendo aí, né, onde existem as 6 virtudes, né? A primeira virtude é que eles chamam, né, que eles chamam o quê? Você ter a tranquilidade interior da mente. Tem o que é na tabela e tem a descrição, né? Então, o que que eles colocam? Que quando a mente não está em paz, né, o seu intelecto fica embotado, nebuloso, e você não consegue ouvir e entender o que a outra pessoa está dizendo, né? Você tem que ter um equilíbrio da mente. A segunda virtude é que eles chamam de dama. O que que essa virtude significa? Ter uma palavra que prevaleça sobre seus próprios sentidos. É aquela pessoa que o intelecto diz alguma coisa, mas você acaba tendo um comportamento que desobedece esse intelecto, né? A terceira virtude, que eles chamam de titiksha, não sei se essa pronúncia é correta, e eles falam que você tem que ter tolerância, né, nesse momento de transformação, o que significa a sua capacidade de suportar até mesmo aquilo que não é do seu agrado, como vocês veem na tabela, né? A quarta virtude se chama Shraddha, né? Confiar em alguém que você não conhece completamente. Eu acho muito interessante essa virtude, Paulo, porque se você não tem essa virtude, você não se move na vida. Vou te dar um exemplo. Você vai no médico. Se o médico te indica um medicamento, se você não confia no médico, né? Se você não tem fé no médico, você não toca no remédio. Então, toda a nossa vida, e as pessoas não veem isso, é baseado na fé que você tem em relação a outra pessoa, né? A quinta virtude, já concluindo, eles chamam de uparati, né? Que dizem que você tem que desfrutar de tudo que você faz, mesmo que seja algo pequeno, né? E quem não tem entusiasmo, né, segundo a colocação deles, né, você não é capaz de criar ou inventar cada novo, né? Isso é muito importante, esse sentimento, você ter aquele entusiasmo, é uma virtude para você ter essa grandeza, né? E a última virtude é o samadana, ter contentamento, né? Que você ter a sensação de alegria interior, e essa alegria interior, ela passa uma vibração para todos que estão ao seu redor. Enfim, esse meu comentário, Paulo, é óbvio que não tem nada a ver com economia, é óbvio que não tem nada a ver com o mercado de seguros, mas eu estava querendo fazer porque, como eu falei, Paulo, a gente vive um momento tão angustiante, tão difícil, a gente vê até em estudos que a instabilidade emocional das pessoas está muito grande, né? Isso tem inúmeros trabalhos em relação a isso, né? Então, você ter pelo menos a noção desses 6 parâmetros pode fazer com que o indivíduo se torne melhor e, em consequência, o profissional se torne melhor. É um comentário meio fora do padrão, eu concordo, mas nesse momento eu achei necessário fazer. Essa situação toda de crise que nós vivemos, com certeza, vai impactar na saúde mental, que vai impactar no seguro-saúde, sem sombra de dúvidas, né, Galiza? Sem dúvida, Paulo, seguro-saúde e em outros tipos de seguro também. Muito bom, Galiza. Esta edição do Panorama do Seguro está chegando ao final. Obrigado, Francisco Galiza. Obrigado, Paulo. Muita saúde a todos, tanto saúde física como saúde emocional. E obrigado a todos que assistiram ao programa. Espero vocês no próximo programa. Por favor, continue nos enviando seus comentários, críticas e sugestões, ou por e-mail ou por WhatsApp. Um forte abraço, continue se cuidando e fiquem bem.